Boa tarde, nossa live cultural, 4 horas, recebendo o James Barbosa, um escritor de Mato Grosso do Sul, nascido em Jardim, que vem aqui apresentar a sua obra. Andréia, da Fena Conte, muito prazer, que bom que você está aqui nos prestigiando. É uma alegria, né, ter a Andréia, é uma referência para a contação de histórias e organização de um evento extraordinário que aconteceu virtualmente, que congregou uma grande parte dos nossos contadores de história mais queridos. Fez trava-línguas, foram oficinas, foi uma riqueza, inclusive internacional. Parabéns, Andréia, boa tarde. Eu que fico muito feliz. O autor James Barbosa já está aqui online. Estamos juntos, né, André? André estará conosco na live domingueira, no mês de janeiro. Estamos em janeiro e fevereiro, estamos combinando aí para estar com ela numa entrevista. Com certeza nós vamos crescer muito. O autor já está aqui, eu só estou aguardando a Lienda, que é a minha companheira de live, para que ela possa entrar aqui conosco. Deixa eu fazer a chamadinha aqui. E é muito feliz, Matheus Cardoso, querido, nosso jovem do skate aqui de Dourados, muito querido também, que aí está sempre curtindo. Maria Liender já chegou aqui, já vamos colocar ela. Matheus, querido, deve ficar conosco aí prestigiando o Olá, escritor. boa tarde, meu amigo. Olá, Boa tarde a todos boa tarde. que estão aí nos prestigiando nessa tarde de domingo maravilhosa, né, Marcos? Sim, o James já está aqui conosco. A Glória, a Andréia, da Fenaconte, Que, ela também está aqui. A Glória Gomes, Matheus Cardoso, estamos aí bem prestigiados. que bom, quanta honra. Obrigada pela presença de todos, né? Sim. E aí, Maria, você convocou essa live cultural para receber esse autor querido. Essa live. Diga aí da sua impressão da obra, como que... Eu estou maravilhada, eu estou encantada com a obra desse escritor maravilhoso. Nossa, eu estou assim, uma riqueza. Olha que maravilha, olha a capa. Pensa que conteúdo. Estou encantada. O Ciro realmente tinha razão. Esse escritor, nossa, é de peso mesmo, maravilhada. Lá vai a Xalana, que são lendas e mitos da fronteira sul-mato-grossense. Olha, que legal. E ele tem um apelido aí, Jaminho. Sim, Jaminho, né? O nome artístico, né? Sim. Maravilhosa obra. Quem não adquiriu, eu super indico, porque, como todo bom morador de Mato Grosso do Sul, né? Que eu não sou nascida aqui, mas tem que ter uma obra dessa. Gente, é maravilhosa. Eu fiquei encantada, que eu achei por bom fazer uma live para que eu não guarde só para mim essa riqueza de obra. Aí a André está comentando, o Ciro, bicho é ótimo. O Ciro Brincante. E ele vai estar essa noite na live domingueira aqui conosco. O Ciro Brincante vai estar aqui conosco como entrevistado. Nossa referência em contação de história no Mato Grosso do Sul, né? Eu falo que é Sim, padrinho na contação de história. Eu sou encantada com esse ser humano que é o Ciro. com Gente, certeza. então, quando ele postou lá no grupo sobre esse livro aqui, eu fiquei encantada, já me chamou a atenção, né? Lendas e mitos da fronteira sul-mato-grossense. Aí o Ciro falou, é ótimo, eu vou comprar. Eu falei, nossa, se o Ciro falou que é ótimo, e realmente, Marcos, e ainda, Marcos, olha que luxo, veio autografada, meu filho, veio com dedicatória e tudo. Estou encantada. Que legal. E Lembrando que o
o Jaminho, né, ele é membro da União Brasileira de Escritores da seção de Mato Grosso do Sul e, e ele é meu companheiro, porque eu também sou membro, e nós somos escritores aí de referência no estado, graças a Deus, né? E olha, A Andréia, amo ele também, o Ciro Brincante, né? uhum. Ó, o Jaminho é Quem que não ama esse Ciro? escritor, pesquisa sobre história, geografia e cultura do Mato Grosso do Sul. Já publicou 7 livros, a maioria de contos retratando a temática fronteiriça do Mato Grosso do Sul. Olha que riqueza, Marcos. Nossa, é de uma riqueza assim, sem igual. E logo chamou a atenção minha e do meu filho, quando nós fomos ver assim, o sumário, meu pai tinha um saci, meu filho ficou encantado. Aí eu li e compartilhei com ele uma história maravilhosa que narra sobre o saci, que o pai estava atravessando um rio, né? E um senhor estava atravessando o rio no cavalo e o cavalo quase se afogando e uma chuva e uma enchente, que naquela época chovia e chovia. E eu falei para meu filho, realmente, na minha infância, a chuva era assim muito intensa, muitos dias, né? E a gente ficava ilhado mesmo, porque naquela época tinha mais plantas, mais florestas, né? E lá relata a história desse saci, que daí o pai enxergou, aquele pai da história, aquele personagem dessa história, meu pai tinha um saci, ele enxergou o saci, pediu socorro, e o saci, não é que o saci socorreu? E conta que esse saci, ele já era dele, já era amigo íntimo dele desde a adolescência. Nossa, eu fiquei encantada. É uma história, assim, de uma riqueza. Eu não vou contar muito, que é para as pessoas ficarem curiosas também e lerem o livro, né? Mas tem a parte Não pode fazer muito spoiler. de lendas, né? E tem a parte 2 que fala sobre as canções. É maravilhosa essa obra. Estou realmente encantada. Parabéns ao escritor. E mexeu muito com a nossa curiosidade de saber sobre as lendas do nosso estado. Meu filho ficou encantado e estamos assim, boquiabertos com essa obra, com essa riqueza. Eu estou mais rica, né? Nossa, eu fiquei mais rica essa semana. É o tesouro. Olha lá, Andréia. Aqui o Saci está tendo trabalho, muita chuva. Realmente, né? Florianópolis, Santa Catarina, o estado está num estado bem difícil, né? Tá. Essa chuvarada por lá. E aí, só destacando que a Maria Leandra arrumou bastante agora o fundo ali, vocês podem ver o cenário, está bem organizado, ela fez com caixas de feira, totalmente reciclado o espaço Sim. dela ali, materiais de reciclagem, né? sim, trabalhando, e para receber esses autores queridos, né? Inclusive a André é nossa convidada para 2021 já, que nós já estamos com a agenda lotada desse ano. Sim. E abrindo novos campos de trabalho aí. Então, parabéns, Leander, por você ter feito esse trabalho lindo, porque eu moro em Dourados, então eu vejo a Leander só por vídeo. Então, cada vez que eu vejo, a gente se surpreende mais, que a menina trabalha igual formiga. Eu era 3, 4, ali já tem um monte, estou super contente. Tem 9 caixinhas já, feito decoupagem. Olha lá, criatividade, gente. Copiem isso, é muito legal. Marcos, me chamou a atenção muito, lá vai a Xalana, né? Na verdade, a intenção nossa era de convidar um artista, eu até tentei, mas é tão difícil, as pessoas têm os seus compromissos, né? Ainda mais no domingo. Eu queria convidar um artista para tocar essa música, para homenagear o escritor maravilhoso que fez essa obra, que teve a ideia maravilhosa dessa obra, né? Nós queríamos cantar, que alguém cantasse a música Lá vai a Xalana, né? Mas, infelizmente, não deu, quem sabe, numa próxima oportunidade, porque, como eu disse, cada um já tem seus compromissos, eu estava esperando o meu livro chegar, né? Como eu te falei, que assim que chegasse, nós vamos. Mas o que vale é a intenção, né? Vamos bater um papo gostoso com ele, né? Com certeza, conhecer muito mais a nossa vida, né? Com o conhecimento dele, que nós vamos agregando, né, Marcos? Nós somos feito a enorme colcha de retalho, que
vamos pegando um pedacinho de alguém, alguém leva um pedacinho de nós, e assim vamos tecendo a grande colcha. Eu que o diga. Você que eu diga com essa colcha maravilhosa aí. E vai tricotando e vai se juntando. Sim. Dani Miranda entrou aqui para nos prestigiar também. Bom. Andréia diz, por isso tenho meu saco na garrafa. Porque... meu saci, né? Meu saci na garrafa. Porque sempre que a gente tiver uma precisão, a gente Sim. sacar o saci amigo da gente, né? Tem que ter mesmo, André. Sim. Mas é isso, né, Linda? Que alegria. Sim, estamos... E não percam quem está aqui logo mais à noite, horário do Mato Grosso do Sul, 19h30, horário de Santa Catarina, de outros estados, tem 1 hora a mais, o horário de Brasília geralmente tem 1 hora a mais, 20h30 aí para vocês, estaremos aqui com a live domingueira, com Ciro Brincante. Mas agora o Jaiminho, o Américo Faz Tudo está aqui também conosco, prestigiando. Lá vamos nós essa tarde de domingo, né, Maria? Vou deixar agora um momento, né? Passar para o Jaminho, né? Para conhecer um pouco mais das suas obras, seu trabalho. Eu vou me retirar, mas eu fico aqui nos bastidores prestigiando, que eu não vou perder, né? E ficar um pouco mais rica, com tanto conhecimento e sabedoria. Gratidão a todos. Então, Maria, lá vamos nós. A Maria fica nos bastidores ali, curtindo, comentando, conversando com vocês que estão aí nos assistindo. Até mais, Maria. Fica com Deus. Amém, você também. Então agora já vamos chamar o nosso autor, James Barbosa, vai dar a resposta. Olá, estão me copiando aí? Olá, já estamos vendo aí. Tudo bom, Jaminho? Tudo. Um prazer estar falando com você, com Maria e com toda a comunidade dos seus seguidores. Estou muito agradecido e muito feliz de estar aqui com vocês. Poder falar um pouco do Lavaia Chalana, confessar alguns segredos, algumas penas, algumas dificuldades. Não foi fácil, mas também não foi o impossível do impossível, né? A gente nasce e cresce cercado de lendas, de mitos, etc. Agora, colocar isso de forma literária no papel, né, com áreas de arte literária, isso custou uns 20 anos, mais ou menos. E, claro, né, eu tinha que trabalhar, tinha que estar dando aula, tinha que estar ganhando o pão nosso de cada dia, né? E isso, quer queira, quer não, afasta um pouco a gente da criação literária, etc. Porque o estar à toa, só pensando, contribui muito, né? O famoso ócio criativo, que muitos dos autores e pensadores comentaram, ele é condição sine qua non, né? Para que a gente possa escrever. E também depois o surgimento, né, dos nossos notebooks, dos nossos programas Word, né? Porque no tempo que se manuscrevia ou datilografava, o trabalho era braçal, né? Mas dava para comparar o escritor com quem limpava lote, fazia roça, etc. Hoje é um pouco menos, né? Mas não deixa de ser uma carpintaria, né? Como que eu vou te dizer? É uma carpintaria manual e uma ociosidade com a cabeça cheia de caraminhola. Aí você vai desfiando o novelo, fazendo mosaicos, misturando um pouco daqui, um pouco dali. Já dizia Borges, né, o livro é uma metade imaginação, metade memória. É mais ou menos por aí. Com certeza. É claro que é um ócio para quem está lá e não precisa compor, porque o escritor mesmo não tem nada de ócio. Eu vejo que a lavra da palavra é uma lavra muito difícil, porque as palavras elas são vívidas. E eu até digo que os personagens, a própria história, ela acaba nos dominando. E no momento da produção, dessa diegese que nós também fazemos com o trabalho que vai escrito,
é um processo, é uma luta. É praticamente um Street Fighter. É o autor brigando com a palavra, e a palavra, às vezes, ela se emudece, ela não quer contar, e você tem que forçar esse empreendimento, até mesmo para que fique bem explícito para quem vai se encantar, que no caso a Maria Leander se encantou com a tua Xalana, com essa ida, lá vai a Xalana, porque é esse trabalho que o autor tem com sua própria obra, e depois o trabalho que esse leitor vai ter com aquele trabalho que você já trabalhou, e a luta daí já não é mais sua, é de quem vai nessa viagem, não é mesmo? Exatamente. E você É por nasceu em aí. Jardim? Olha, eu sou sul-mato-grossense assim mesmo. Na verdade, eu nasci em Jardim por um acaso. Minha família morava em Guialopes da Laguna, são 3 quilômetros, né? Sim. Praticamente os mesmos Cidade de costumes, Irmã, mesma né? língua, etc. Mas se você falar para um lagunense que ele é jardinense e vice-versa, pode dar briga, pode sair rusga. Tem street fight, como você diz, né? Eu nasci em Jardim e fui registrado em Guialopes, porque o médico que estava combinado de fazer o parto da minha mãe estava no plantão da enfermaria da antiga CR3, que foi a instituição militar do acampamento que acabou redundando na criação da vila, que virou cidade. E aí, à meia-noite, né, do dia 7 para o dia 8, foram lá procurar o doutor Reinaldo, a esposa dele, comadre do pai e da mãe, falou, ele está de plantão na enfermaria, lá na CR3. Aí papai arrumou as coisas da mãe, a avó, entrou no jipe e ela veio para a enfermaria e ficou esperando essa coisa linda, maravilhosa nascer. Eu fui nascer ainda 8 horas da manhã, 8h10 da manhã, deu tempo da médica, a doutora Lourdes, que chegava para trabalhar no outro dia, chegar e ajudar o doutor Reinaldo no parto do futuro escritor. Olha só. Aí, então, eu brinco que eu sou igual a Ponte Velha. Metade jardinense, metade lagunense, né? Estou em cima do Miranda ali. Só faltou eu nascer na Ponte Velha, né? Só. Mais E um aí, pouco. passei a infância por aqui. Morando em Guialopes da Laguna, mas meus pais tinham fazenda em Jardim, a 21 quilômetros, indo na antiga estrada boiadeira, em áreas cuja a coluna da retirada da laguna passou durante a guerra com o Paraguai. Sim. E você, então, sempre viveu muito desses relatos da história ali, se fala muito, pelo menos, né? Na sua região que eu Sim. gosto. Uhum. Muito de mentira, muito de invencionice, muito de criação, e um pequeno pedaço da verdade, né? Mas a questão é que a retirada da laguna ficou presente, né, no imaginário popular da região, e de todo o Mato Grosso do Sul, diga-se de passagem, né? Eu li um livro do Ricardo Câmara sobre o caos pantaneiro, que foi a tese de doutorado dele na universidade em Barcelona, dos causos que ele coligiu para fazer a tese, né? Digamos que 70%, se não me falha a memória, são casos sobre a guerra com o Paraguai, relacionados a ela. O Ciro Brincante está aí prestigiando. Assisti sua palestra no Festival de Corumbá, dizendo ele para ti. Ciro é um carinho. Sim. Me confessei lá. Foi, na verdade, minha primeira palestra, né? E aí a professora Menegassi falou, você conta por que você escreve, como vem sua criatividade, né? Da onde você tira as histórias que você escreve. E aí eu vou contar um pouquinho aqui, posso, né? Devo, né? Deve. Bom, a minha história como escritor, contam, acho, né? Começou quando eu tinha 1 ano e pouco, eu fui uma criança muito serelepe, andei aos 9 meses, falei aos 11, e
quando eu nasci, nessa epopeia de vir de jipe, coisa e tal, eles haviam comprado uma coleção de livros, Universidade Universal da Infância, que foi minha faculdade, né? Meu doutorado aos 6 anos, eu aprendi a ler com 6 anos. E aí eles tiraram os livros que eram para minha irmã e botaram para cima, para que eu, não, quando eu comecei a caminhar, né, não pegasse os livros e rasgasse. E botaram os bibelôs para baixo, os bibelôs foram metade quebrados, né? Eu jogava para cima. Aí eles perceberam que tinham feito uma bobagem, porque os livros eram muito pesados e eu, mal e mal, ia conseguir pegar. Baixaram os livros, subiram os bibelôs. Aí eu pegava os livros e levava para minha avó, desculpa, e falava, Tóvó, lê. E a minha avó era analfabeta, mas ela não se fez de rogada. Ela abria a capa do livro e fingia que lia, me contando as histórias. E aí, às vezes, eu penso, alguma coisa que sai lá muito, muito do fundo da memória, se não são essas histórias que ela me contava e que eu passo para o papel. É mais ou menos por aí. Mas também teve uma outra história mais decisiva e mais prática, né? Essa entra nas lendas familiares. Quando eu estava uns 15, 16 anos, participamos de um concurso de redação, você deve ter participado de alguns, porque os professores já naquela época diziam que os alunos tinham pouco vocabulário e criticidade quase nula. Então nos incentivaram a fazer essa redação. Eu não participei da primeira leva, que foram só 7 os concorrentes, e aí deram mais uns 15 dias ou uma semana, não me lembro ao certo, para que outros alunos, estudantes, fizessem suas redações. E aí a professora que havia sido minha professora de História no antigo 1º grau, era minha professora de Língua Portuguesa no 2º grau, daqueles idos, né? Hoje seria Ensino Fundamental e Ensino Médio. E ela falou, você sempre foi bom aluno de História, escreve bem, escreve tua redação. Aí eu fiz uma redação que era a bravura do soldado brasileiro e Caxias, herói nacional. Falava do soldado paraguaio, do soldado brasileiro, misturei os dois, e do Caxias. Do Caxias, hoje até eu faço uma meia-culpa. Eu fui muito influenciado pelo genocídio americano e falei muito mal, não reconhecia as benesses e as bravuras e as humanidades mesmo que Caxias teve, né? Afinal, a guerra não tinha tido toda a revisão que hoje em dia nós temos, né? De uns 20, 30 anos para cá nós temos. Principalmente depois do livro do Francisco Doratiotto, Maldita Guerra. E aí eu fiquei em 2º lugar e fiquei apaixonado, ganhei 30 cruzeiros, um diploma e um troféu. E voltei para casa sonhando em escrever faroeste. Peguei minha máquina, tá lembrando disso, né, Ciro? Peguei minha máquina Olivetti portátil, laranjada, comprada nos reembolsos postais da Hermes pelo correio, né? E fui lá, pac, tac, tac, tac. Eu já sabia datilografia, né? Que é outra coisa que caiu em desuso, agora estudamos digitação, né? Naquele tempo era datilografia. E aí eu digitei umas 10, 15 páginas do meu glorioso faroeste e quis levar para a Bá, a Eira, que cuidava de mim desde os 5 anos, fazia 10 anos que ela estava lá em casa, minha segunda mãe, na verdade, minha comadre. E aí ela não quis ler, mas depois de algum tempo, estava trabalhando, lavando roupa, lavando louça, né? Falei, vai ficar lendo faroeste de moleque de 15, 16 anos. Mas ela havia trabalhado no cinema, e um belo domingo vazio, ela falou, traz teu faroeste, eu quero ver, o que você fez? Levei umas 10, nessa altura o faroeste já tinha umas 20 ou 30 páginas, levei umas 10, ela olhou, leu para mim, olhou para ela e falou, isso é bom, você escreve bem, mas você tem que escrever sobre a nossa terra, nossa gente. Faroeste já tem quem que escreva, está no cinema, é lá de fora, o mundo todo conhece. Mas nossa terra, nossa gente, não tem ninguém escreveu ainda sobre nós. Aí eu olhei para ela assim com a cara, eu falei, vou falar de índio, de fazendeiro? Ela falou, de índio, de fazendeiro, de assombração, das coisas do mato, da fundação de Jardim, de Galopes, dos tempos da senhorinha, da guerra, fez um resumo do que eu estou fazendo até hoje. Mas eu fiquei muito zangado, muito magoado, e fiquei sem falar com ela uns 20 dias.
Bárbaro, né? Mas ela jogou semente, ela me fisgou, né? Ela me desafiou. E aí eu fui levar o Faroeste para minha amiga, que fazia ensino médio, que nós trocávamos livros, né? Líamos literatura. Naquele tempo era moda ler Faroeste, livros eróticos e livros de bolsilivros de espionagem, da Gisélia, espiã. A Lígia, minha amiga, leu e parece que combinou com ele. Falou, tá bonito teu Faroeste, escreve bem, mas você tem que escrever sobre nossa terra, sobre nossa gente, sobre a senhorinha Barbosa, o Guia Lopes, tudo que nos diz respeito. Aí eu fiquei sem falar com ela também. Catei, né, as folhas do papel, falei, o que você quer? Você quer falar de índio, de fazendeiro? Ela falou, não tem ninguém que escreve. Fiquei sem falar com ela. Fui me socorrer com o Beto, né, que passava lá em casa, eu passava na casa dele, antes de irmos para a escola, estudávamos na mesma sala. Ele leu o Faroeste, ele vivia indo com os pais todo santo final de semana ao Cine Jardim, cuja, né, mais da metade da linha de programação do cinema eram os faroestes, né, os westerns com Juliano Gema, John Wayne, Burt Lancaster, né, aquela coisa gloriosa. Moral da história, adivinha o que o Beto falou? Falou, você escreve bem, né? Orgulhou nossa sala, tirou em segundo lugar lá, só você que fez a redação, mas você devia escrever sobre nossa terra, nossa gente, as coisas dos teus familiares, os Barbosa, os Matas, a Assombração. Falei, Beto, você também acha isso? Ele falou, por quê? Falei, não quero mais conversa com você. Me erra, né? Se fosse hoje, eu diria. Saí batendo o pé duro, fui embora, nunca mais voltei na casa dele, e saía sempre 5 minutos antes para que ele não passasse lá em casa. Mudei o rumo da escola para que eu não encontrasse com ele e ia embora para a escola 15, 20 minutos mais cedo. Bom, fiquei de mal com meu melhor amigo, com uma das melhores amigas, e com a minha babá, comadre e segunda mãe. Aí, uma amiga já falecida, pegou e disse assim, eu estou sabendo que você não conversa com o Beto, nem com a Lígia, nem com a Eira. Eu vou ler o Faroeste que você fez e vou te dizer se realmente eles estão certos ou você está certo. Você tem que escrever Faroeste ou o que eles querem, o que eles acham que você deve escrever. Claro que ela estava só sendo a apaziguadora da situação. Um belo dia ela foi, leu as 40 e poucas páginas e falou, já está grosso, tá bom. Realmente está muito bonito, mas é por isso que eu quero que você escreva sobre nossa terra, nossa gente, os índios, as assombrações, os bichos do mato, as histórias de boiadeira, etc. E aí fiquei com aquilo na cabeça, mas tentei passar a escrever o máximo que eu consegui e que durou algum tempo. Eu cheguei a fazer umas 20, 30 páginas de coisas que eu escutava as histórias das pessoas falando, e aí eu ia lá e digitava 10, 15 linhas, que era mais ou menos os causos, né, que eles contavam das pessoas que eram amigas do pai, da mãe, iam lá em casa, ou que eu escutava na padaria, porque eu era juquinha, e eu ficava sentada ali fora, perto, escutava pela janela, ou encostado na porta, as pessoas contando os causos de lobisomem, de assombração, alguns deles estão aí no Lá Vai Achalando. Só que não gostei, né, porque ele não tinha o ar literário, né, que o Faroeste tinha. Ele era como o Ricardo Câmara fez na tese dele, era uma coletânea dos causos das pessoas. Isso aí perdurou ainda uns 5, 6 anos. Quando eu estava na faculdade, né, minha irmã, num acesso de limpeza da casa, jogou fora meus negócios datilografados. Foi bom, porque por um lado nunca liguei, né? Aí me forcei a pensar mais o que eu ia escrever. É mais ou menos por aí que começou a minha epopeia de ser escritor. A Andréia, que é coordenadora do FENACONTE, lá em Santa Catarina, ela ficou interessada em conhecer seu livro, em adquirir. Tá vendo? Sim, é só entrar no privado lá no Zap, pega com a Maria. Aí, Maria, você me convidou, já está fazendo o escambo, né? Você vai levar a catarinense, vai talvez comprar a primeira coisa legal aqui da fronteira, hein? Justo os livros. Vai postado no correio, tudo bonitinho, hein? Não vai de contrabando.
A Bom, coisa pode fazer legal. mais alguma pergunta sobre o livro, alguma dúvida que você tenha, o que a Maria tenha lá, ela pode mandar também, né? Que eu não sei o que, os participantes, os leitores aí gostariam de saber Ah, mais. ela já colocou ali show. Só queria destacar que o Júlio Miranda, ele é meu primo de Campo Grande, meu priminho, tá aí também interessado, já passou pela nossa live aí, vendo Oh, que bom! esse gigante aí que é o Jaminho. Eu te garanto que é uma mentira, assim, com categoria, né? Como dizia minha avó, como você sabe quase tudo da verdade, você não sabe toda a verdade, que isso a gente nunca sabe, meu neto. Mas como você sabe um pouco da verdade, você mente, assim, com uma certa elegância. Minha avó, mãe do meu pai, que foi a única que eu privei de conhecimento, né? Porque meus avós, meu avô materno morreu antes de eu nascer. Minha avó morreu quando eu tinha 2 anos e meio. A esposa dele, mãe da minha mãe, que é a que fingia que lia nos livros lá. E a minha avó paterna morreu aos 99 anos, compensou a perda dos outros. E meu avô paterno morreu quando eu tinha 5 anos, recém-nascido. Eu nasci em janeiro e ele faleceu em maio. Não, 1 ano e pouco. Só que esse tempo que ele andou doente, ele teve câncer no esôfago, né? Ele, há uns 9, 10 meses, ele morou em Aquidauana, uma cunhada que cuidava dele, né? Então eu Uhum. não o conheci pessoalmente, só em fotografias. Ah, sim. Tem essas contingências, né, família? Tem. É uma Uhum. curiosidade. Hum. O Retirada da Laguna, a gente quase nunca consegue não lembrar do Visconde de Toné, né? Ah, é Esse tudo livro, dele, tudo dele. o livro Inocência, te impactou em alguma coisa? Como que é? Você... Impactou 50% positivo, 50% não muito positivo. Positivo porque é seguramente a primeira obra de ficção que eu li, mas na época, muito gurizinho, eu devia ter 11, 12 anos, eu achei de uma violência estratosférica. E se passa mais lá no leste do então Mato Grossão, né? Já perto de Minas e de São Paulo. E eu lembro que na época eu pensei, meu Deus do céu, que povo brabo, que povo violento. Mal sabia eu que depois eu ia ficar sabendo de histórias que deixam inocência inocentíssima, né? E que por aqui pela fronteira, né, matar era moeda de troca, tocaia, inclusive de parentes, né? Então eu conto nos livros, né, as coisas dos parentes. E acho que estou contando bem, porque uma meia dúzia deles não falam mais comigo. Mal e mal me cumprimentam no banco ou no supermercado. Porque tem um vô, um bisavô, né, que morreu, morto por parente, tocaiada, etc. Tem um tio-avô famoso aqui. Ele pagava os peão e meia légua adiante tinha um jagunço dele que atirava no peão e pegava o dinheiro de volta. Pelo menos morreu quitado, né? Aquele maldade no coração. Né? Pois é, reza a lenda que ele levou muito tempo, isso eu não contei ainda, com todas as cores que pede o velório do homem, digamos, eu penso assim, meio Garcia Marques, parece que o velório dele durou uns 6 meses. Aquele homem não morria, não morria, não morria. E aí ele vivia pedindo um padre para dar extrema-unção para ele, e aí os padres daqui estavam meio sumidos. E aí, quando ele ficou ruim de tudo, ele tinha alucinações e ele tocava. O padre que estava esperando ele, segundo ele, lá do outro lado, e os demônios, os bichos feios que ele via, eu não quero ir com esse bicho, eu não quero ir com esse vampiro, ele falava. Os filhos e netos e bisnetos, compreensivelmente, não querem lembrar dessa história, né? Ah, com certeza não. Então, porque Inocência se tornou o livro símbolo do Mato Grosso do Sul, Uhum, como Iracema se torna, do José de Alencar, o livro símbolo uhum. do Ceará, né? Que é Exato. uma... E, Mas é é, realmente uma obra muito bem escrita, muito memorável, né? Porque a descritiva do Visconde de Toné é sim, colossal. Eu, para sim. mim, vejo que é uma Uhum. obra fantástica nesse É, é, sentido. é, é uma escola que permanece
eterna, né? Por mais que você ache, às vezes, as descrições um pouco demoradas, um pouco pomposas, mas em termos informativos, elas são de uma riqueza inalienável. Se você pega o livro e vai folhear, você vai ter o vislumbre do Mato Grosso, né? É impossível fazer uma história nossa, né? Sul-mato-grossense, sem ligar para a natureza. Veja o Manuel de Barros, que é nosso maior artista, escritor, né? A poética dele é 80% feita sobre a natureza. Os guardadores guardam o quê? Guardam a água, o peão fala do gado, da coisa, mas a flora e a fauna e os rios estão presentes em 80% da obra dele, seguramente. E eu acho interessante que a Tetê Espíndola conseguiu, por exemplo, no Manuel, ela conseguiu trabalhar, tem uma música que ela fala do caramujo, né, da lesma, na verdade, do Manuel. E ela consegue musicalmente dar aquela sensação da lesma, desse movimento, dessa viscosidade. O Manuel é ótimo nesse sentido. E que eu achei interessante que a obra do Manuel, agora ela já está sendo utilizada na parte biológica, nos estudos científicos. Sim, sim, é como o Guimarães Rosa, que é outra grande influência, né? O amor dele, a admiração, a abordagem que ele faz do sertão, que é o nosso cerrado, tem muita semelhança, né? É um pouco diferente, mas muito mais parecido. Então, é uma obra que eu li Grande Sertão Veredas 7 vezes. A última vez, a história de Adorim, do Riobaldo e dos jagunços já estava extremamente compreendida e assimilada, que eu percebi que o Grande Sertão tem essa leitura. É um tratado botânico, zoológico, geográfico das Gerais. Os buritizais, as veredas, as nuances dos passarinhos, dos cocos, dos frutinhos do Cerrado mineiro e goiano, e um pedacinho da Bahia, é praticamente um compêndio de botânica, de ecologia, para citar o termo mais moderno que hoje se diz, né? É um termo de ecologia, embora na época, anos 50, não se falasse disso, né? E veja o que o amor do homem por uma mulher, né? Porque o livro ele dedica a Araci, né? Uma grande personalidade. O amor de Riobaldo e de Adorim eu vejo muito como as nuances do romance dos dois. A jagunçagem que ele põe ali é uma reminiscência dos tempos que ele foi cônsul, na Alemanha nazista, né? Enfim, é uma maravilha. Eu tenho amigos que detestam, né? Que não gostam de Grande Sertão Veredas. Mas é porque muitos dos nossos... Até para não gostar, porque é ótimo. Muitos dos nossos sul-mato-grossenses não gostam de coisa que toca na alma, que emociona, que te vira do avesso, né? Então é mais fácil você ficar elogiando francês, britânico, russo, norte-americano, porque aí as maldades que estão lá, né, nos Bram Stoker, nos naturalistas realistas franceses, italianos, estão lá longe, né? Estão a 10, 12 mil quilômetros de distância. Não é igual ao nosso banditismo, né? Não é nosso avô, nosso tio, o nosso meio-irmão, né? Que está fazendo. Com certeza. Assim como Euclides da Cunha, né? Quem que vai lembrar dos Sertões, né? O que foi aquilo também? Aquela narrativa precisa e quase que dando a vida naquela estrutura toda, né? Aqui a Andréia, Poema da Lesma, que é justamente esse que a Tetê Espíndola aqui do nosso estado, ela conseguiu musicar. A Sandra Pérez, que também entrou.
O Manuel tem umas 2, 3 obras que ele ficou naquela lentidão, no nada, né, da gosma, da lesma, do passo da lesma, querendo dizer que pensar com a lesma era maravilhoso, né? E é mesmo. O Manuel foi uma influência inicial, mas cedo eu percebi que o Manuel falava de amor, de sonho, e o que eu tinha para contar, infelizmente, não era tão gostosinho, tão maciozinho, tão poético, no sentido do lírico, né? Mas a violência também, a poética da violência é a que mais me interessa. A realidade, né? Eu venho de família nordestina, então a gente vem da tocaia, né? Isso é uma coisa quase endêmica na história do povo nordestino, porque quem não vai lembrar dos retirantes, daquela própria história de confundir. Eles andavam tanto tempo sem comida, sem água, sem isso, e acabava até, tem as histórias que eles confundiam um dos companheiros com um bugio e comiam o companheiro. Aí depois que recobrava a consciência, falava, cadê fulano? Como a cena do jagunço lá do Riobaldo, que comem o filho da negra, né, pensando que era um macaquinho. Exatamente. Então, sim, uma cena trágica. É uma ficção? Não é uma ficção, é realidade. Na verdade, bem passível, né? De uma verossimilhança fortíssima. Nunca se sabe se a ficção veio da realidade ou se a realidade vem da ficção, né? Exatamente. Dúvida, aquela dualidade, aquele paradoxo sempre, né? O que é ficção e o que é, né? É o mote do Lavalle Chalana, né? Na verdade, a parte mitológica, porque o livro é dividido em 2 partes. A primeira são as lendas e mitos do Mato Grosso do Sul. Quem me deu essa ideia foi o revisor dele, que nunca havia lido nada daqui do Mato Grosso do Sul, e falou, nossa, que coisa bonita, não sei o quê. Então, ele deu ideia, falou, você deveria chamar o livro de Lendas e Mitos da Fronteira do Sul Mato Grossense. Aí eu falei, mas e a parte das canções, das coisas? Ele falou, não, escreve mais uns 3 contos e deixa elas de fora, mas eu não estava na época pensando nessa temática mitológica, ou lendária, estava escrevendo umas coisas mais sociológicas, que é do outro livro, né, do Guaranhas. Mas eu mantive como subtítulo isso daí. E as lendas e mitos, elas não são analisadas como um antropólogo ou um estudante de letras, né, da literatura oral, como o caso dos causos do Ricardo Câmara fez a cotização, né, coligiu, para usar o termo mais exato. Então, aí eu fui revisitando. O livro começa com 7 lendas inventadas em cima da época das missões do Itatim, que foram quando os primeiros jesuítas aqui chegaram e tentaram estabelecer as missões no início do século XVII. E em 1648, 49, essas missões foram destruídas pelos bandeirantes paulistas, e o que sobrou de índio e de jesuítas desceram e foram viver no território paraguaio atual, que na época era tudo paraguaio, né? E aí eu recriei as 7 lendas, criei, né? Eu tô com medo de me declarar o mentiroso, eu inventei 7 lendas acontecidas em 7 missões do Itatim, para ter a base, né? Então os padres e o nome das missões são históricos. A história criada ali é ficção. Criei a lenda da Guavira, a lenda do Piqui, a lenda do Urutau, a lenda da cigarra, a lenda do cavalo, onde eu brinco com o mito de como os caduéus roubaram ou se apoderaram dos primeiros cavalos. Aí eu tenho um compadre, que é caduelês, que fala, mas por que você fala? Eu falo, simples, meu amigo. Cavalo, boi, vaca, está escrito lá nas leis dos jesuítas, nas leis coloniais. Não era para se dar. Os índios que cuidavam do gado
cuidavam com boi ou com burro, porque o cavalo era muito veloz, muito forte, e eles fugiam, abandonavam, ou então tomavam um banho, se pilchavam e iam se faceriar com o cavalo nos pueblos, né? Nas cidadezinhas que haviam por lá. E aí, por isso, logo cedo tiraram os cavalos, né? E há alguma coisa, quando dessas missões, mas foi antes da fundação do Itatim que os Caduéus, né? Historicamente, eles já eram criadores de cavalo em 1572, ou seja, 30 anos antes do início das missões do Itatim e 80 antes do fim delas. E, por fim, a lenda do... Eu esqueci a última lenda. Esses são os textos que abrem, né? Lendas do Itatim, o texto que abre o Lavaia Xalana. Depois vem alguns contos com o famoso Pé de Garrafa ou Pai do Mato. Aqui todas se passando aqui na nossa região. Também tem duas que uma chama o Evangelho segundo o Fronteiriço e outra Calvários, que é uma recriação inspirada em Saramago, né, que escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo. Aí fiz um conto, o Evangelho segundo o Fronteiriço, que narra o nascimento de Jesus, o Natal, a visita dos Reis Magos, se fosse aqui na fronteira, se acontecesse num dezembro, aqui no sul do Mato Grosso, e o Calvários, que são 3 histórias, brincando com os 4 evangelhos sinóticos, né? São 3, a história de um boiadeiro, de um peão de boiadeiro chamado Jesus, né? E que teria nascido e morrido, sido crucificado aqui na fronteira. As 3 histórias são meio dessemelhantes, né? Meio deformadas, são meio barrocas, né? Mas me valeu alguns olhares tortos da comunidade religiosa mais conservadora. E até de alguns colegas escritores, achando que eu estava... fiquei sob fogo cruzado. Ele achando que eu estava sendo gentil e laudatório do catolicismo, e os católicos mais conservadores e os evangélicos, de um modo geral, torceram o nariz. Para que você escreveu isso, professor? Ora, pois. Quando recebi essas reações, eu falei, acertei na mosca. Alguns dos contos, Marcos, eles não são contos narrativos, eles são uma espécie de ensaio, brincando e fazendo uma ponte entre a literatura oral e o que é cotizado pela academia, né, pela antropologia, mostrando, ora, o que é antropológico, acadêmico, como se fora uma literatura oral, uma deslavada mentira, e ora, dando, né, vernizes e uma nomenclatura e uma lavra da palavra, como se lembrou lá no início, né, com aquela pompa e aquela circunstância, aquela liturgia, né, como se fora a verdade mais absoluta, né, analisada, sociológica, filosófica e antropologicamente. A segunda parte, que é a que batiza o livro, Lavaia Xalana, são 7 canções fronteiriças. Um instante só que eu vou tomar um gole d'água. São 7 canções fronteiriças, encabeçada pelo Lavaia Xalana, né, que é considerada a nossa mais bela música sertaneja, né, feita por um visitante, né, um simpatizante, o Mariuzan. Então eu ficcionei a história do Mariuzan, eu conto a história da Xalana como se fora o Mariuzan, e alguns perrengues que ele passou e a paixão que ele viveu por uma mulher muito bonita lá em Corumbá, né, que não quis e que foi embora para se casar no Pantanal. E aí, de manhã cedo, ele acordou, correu, perguntou pro atendente do hotel, cadê fulana? E aí, falou, essa altura estão saindo na Xalana. E ele saiu na sacada e viu exatamente isso aqui, ó. Esse aqui é a curva do Mariuzan, na capa do livro, tá? Tirada pelo autor, no Natal do ano passado. Vai fazer um ano essa foto.
a Xalana ia dobrando a curva do rio e ele teve um insight da melodia e fez a primeira parte, e não conseguia escrever mais. E aí o outro autor, né, o Arlindo Pinto, né, que acho que é o coautor da Xalana, fez a segunda parte e burilaram os dois o refrão. E o segundo é o Trem do Pantanal, né? Enquanto esse velho trem, em que eu ficcionei a história do Geraldo Roca. O personagem chama Paulo Geraldo, né? Em homenagem ao Paulo Simões, e Geraldo Roca, os autores do Trem do Pantanal. E aí eu brinco com a história esse Paulo Geraldo, na verdade, um militante estudantil que está fugindo de São Paulo pelo trem, dá uma passadinha em Campo Grande, mas a situação está ficando feia, e ele decide fugir e ir embora para Bolívia. Aí mais não vou falar, que senão eu vou tirar o gosto de quem vai ler Enquanto esse velho trem, né? Aí vem 3 canções, algumas estrangeiras, mas que nós adotamos. Se eu te disser que Mercedita e Quilômetro 11 não é nosso, vou estar sendo metade certo e metade errado, né? Porque ela não foi feita foi feita por um paraguaio, um correntino, um argentino. Mas quem não grita, quem não se arrepia, mesmo vocês, descendentes vindos do Nordeste, do Sul do Brasil, de São Paulo, de Minas, quando escuta os primeiros acordes de Quilômetro 11, solta os seus gritos, né? Desafinado, meio rouco, meio engasgado, mas solta. Então, aí eu recrio a história de Quilômetro 11, um microconto, se passando num Quilômetro 11 de uma estrada boiadeira, quando estava construindo a estrada, que hoje é o mar do turismo do MS, né, entre Guia Lopes e Bonito, Guia Lopes da Laguna e Bonito, no Quilômetro 11 ali, ficticiamente, onde acontecem os bailes. E Mercedita, volto mais atrás, né? Lembro, tem de Maracaju, uma fazenda Santa Fé na Serra, etc. E ali acontece a história de Mercedita. Que, na verdade, é a história de um amor que aconteceu um pouquinho. Na canção, ele é platônico, né? Na fronteira não podia ser. Amor platônico na fronteira não merece literatura. O cara fala, ele gostava dela, mas casou com a outra. Ou seja, o casamento com a outra é que vale, né? Então, o amor foi às vias de fato, né? No milharal, no mato, na beira do córrego, na própria casa onde estava hospedado o apaixonado da Mercedita. E, por fim, uma canção identitária que o livro do José Hamilton Mourão propôs que teria que ser o hino do Mato Grosso do Sul, né? Que é Pé de Cedro. Outro dia a praça lá do Zacarias Mourão foi revigorada, com pinturas do Cobra, etc., né? O museu parece que está meio abandonado lá em Coxim. Então tem a história inspirada na letra de Pé de Cedro. E mesclada com histórias do Zacarias Mourão, que estão no livro do Rodrigo Teixeira, né? Os Pioneiros. Aí mescla a pequena biografia no sentido de curta, não no sentido do volume e da profundidade de informações, por favor. A história do Zacarias Mourão, a história do eu narrativo da canção Pé de Cedro e um pouco da invenção do escritor, né, que está compondo o negócio. Aí, quando foi publicado, uma amiga minha, eu estava em Campo Grande, pegou o livro e abriu por acaso e estava lendo. Mas você tem certeza que isso aqui é mentira? Eu falei, inventei, uma ficção. Para mim, é tudo verdade. Já quero contar essa história como se fosse verdade. Essa é a questão. E aí, por fim, mais 2 músicas. O João Boiadeiro, que foi a primeira música sertaneja que eu ouvi, né, no toca-fita, no toca-disco, perdão. Você deve lembrar de um boiadeiro que tem aquele toque de teclado nisso, compostas por mato-grossenses, né? E a mato-grossense do Arlindo Pinto, né? Flor da Serra, que conta a história do cara que veio para o Mato Grosso e encontrou pela primeira vez o primeiro amor, né?
Não era bem o primeiro, mas vai por aí. Aí traga Mato Grossense para acontecer aqui em Jardim. Essa é um resumo. E tem um texto bônus, que para variar, não poderia deixar de ser, eram contos, no Lavaia Chalana está o Cambaracê, um episódio da guerra com o Paraguai, em que a coluna do Camisão, Tonai, narra, eles deixam, né, 130 coléricos à margem do Ribeirão, porque carregar os coléricos estava atrasando sobremaneira a coluna a escapar dos paraguaios. E eles temiam ser tocaiados, exterminados pelos paraguaios. Então, esse conto, né, com tudo que eu sei de verdade sobre o Cambaracê e com um monte de coisas inventadas, até um diálogo com o Borges, inspirado no Borges, né, na conversa entre o Artigas, né, e o... Não é o Artigas, o ditador, o Rosas, e o outro camarada lá da Argentina. O Artigas era uruguaio, foi antes, 50 anos antes. Inspirado naquilo, aí o alter ego do narrador sonha e conversa com Borges e vai trocando ideias sobre o que é a guerra, o que é a morte, o que é o heroísmo, e no Cambaracê. Esse é mais ou menos um esboço do que é o Lavaia Chalana, né? Segundo um amigo meu, falou, mas o Ricardo Câmara, né? Falou, meu Deus do céu, é nossa história, você conseguiu ir no tutano, você não ficou no osso, na raiz, você foi no tutano do Sul Mato Grossense. Mas fiquei sem dormir essa noite. Fiquei sem dormir essa noite. A Marcinha Câmara dando um alô. Marcinha Câmara, uma grande contadora de histórias. Oh, que beleza. Nós temos... Nordeste. Santa Catarina está te convidando para o 3º encontrão do ano que vem do Fenaconte. Fica o convite. Vem para o 3º encontrão. Amo quem vem... ano que vem, adoraria te ver contar essas lendas e outros causos que devem ter muitos. Tem muita história nessa live, Amando, onde o real e imaginário permeia. Quebrando tabu, eu adoro. Contador de causas não toma água, hidrata as palavras. Oxi! Maria Liender. Essa foi boa, hein? Azeita, né? A Maria Liender. Mãe amava o João Boiadeiro. A mãe dela já falecida ou ainda viva? A mãe dela é falecida. Oh, que pô, somos órfãos, Maria, mas mãe nunca morre, né? Vai pro andar de cima. Então, lá vai ele hidratar as palavras. Então, o legal mesmo é justamente ter esse registro, ainda que tenha esse campo ficcional, porque é o campo criativo, porque nem tudo você consegue registrar, que seria... Aí não seria mais a arte literária, seria um texto quase histórico, né? Que aí seria distante. Exato. Não, e outra, né? Para fazer o texto histórico, Marcos, a pesquisa tem que ser imperiosa, detalhista, né? Claro que você vai fazer a análise e a interpretação. Eu trabalhei como professor de história, 26 anos. Na verdade, eu virei professor logo que eu me formei, porque aqui ninguém ligava para jornalista formado, né? E precisava de professor de filosofia e de redação, isso lá em 1990. 6 meses depois, na escola privada que eu estava dando aula de filosofia e redação, a professora de história foi embora, ela era mulher de um militar da 4ª Companhia, que foi a instituição que ficou no lugar da CR3, e ficou sem professor de história, não tinha. E aí eu entrei para quebrar o galho até o final do ano. E aí fiquei 26 anos, dando aula de história, não consegui sair. Todo ano. Você não quer dar aula de história? História o professor James vai continuar dando aula de história. Aí eu tive que continuar. E nesse meio de tempo, tomava um tempo, mas era uma vantagem, porque estavam sempre me facilitando as pesquisas, né? Esse meio de tempo usei para ler, e pensar, e formatar, e analisar, e interpretar. Tinha pouco tempo para escrever, mas tive 2 décadas, né? Pensando e formatando.
e buscando mais dados sobre, porque para construir a ficção, pensava eu, você tem, na verdade eu pensava não, né? Eu fui instado a pensar assim, é uma parte lá já da minha faculdade. Quando eu, na primeira semana de aula, a professora de língua portuguesa passou 3 temas para a redação, você fazia, e na outra aula ela corrigiu e ia fazendo comentários para a plenária. E aí, já lá na letra A, B, os alunos começaram a se emocionar e a se sentir agredidos, né? Diminuídos por conta das críticas que ela fazia à acentuação, as vírgulas mal colocadas, a falta de inicial maiúscula, aquelas coisinhas básicas assim. E aí a menina falou, não, eu vou aí, sento com a senhora e a senhora pode falar tudo que eu preciso aprender, mas para todo mundo ouvir eu não quero não. E aí ela foi e continuou. Quando chegou minha vez, ela falou, James ou James? Eu falei, como a senhora quiser, James então. Ela falou, você tem um texto literário, você pretende fazer alguma coisa com isso? Eu estava uns 2, 3 anos, né, que eu tinha deixado adormecida aquela neura lá de escrever. Então, uns 3 anos já. E aí o que aconteceu? Eu falei, olha, eu venho da fronteira, contei um pouco da Guerra do Paraguai, não sei o que eu gostaria de escrever e criar sobre isso. Aí ela falou, está certo, você pode pesquisar, deve ler e pesquisar muito, porque a boa ficção é construída sobre um lastro da verdade, da história, né, da geografia, da filosofia, da sociologia, como nós conhecemos. Eu vou te dar todas as técnicas narrativas, tanto que eu, né, fiquei o narrador e a mudança da narrativa e isso cai bem para a fronteira, né? Me pegou, né? Foi por aí que eu quis. E aí eu participava das aulas de análise literária dela nas outras salas da turma de letras. Em troca, né, ela queria que eu comentasse os períodos históricos, os ciclos econômicos, coisa que, segundo ela, faltava na turma de letras e sobrava na turma do jornalismo, né? E foi a partir daí que ela falou, não muda, você pode levar 10, 15, 20 anos para conseguir fazer, mas você já tem o que você quer escrever, enquanto que tem bons escritores por aí que escrevem policial, depois vai para o erótico, depois vai para naquela época estava na moda o romance noir, né, o introspectivo, e no final lança 3, 4 livros e nunca se firma, não tem um tema fixo. E foi aí, por conta dos conselhos da Dodora, ela vive ainda, octogenária, lá em Uberaba, Minas Gerais, por conta dos conselhos da Dodora, que eu fiquei ainda mais obcecado, eu falei, não, uma hora eu vou conseguir, né? E consegui. Pois é, André Dias... Graças aos deuses, entre umas obsessões aqui e uns golpes de sorte a colar. Andréia Dias aqui. Verdades contadas por um mentiroso, né? Que aí, no caso, o literato, na verdade, ele conta, parece que é um mentiroso, porque ele é o ficcionista, né? Uhum. Não é uma verdade, mas acaba sendo, porque é como a tua leitora, né? Ela falou assim, o que é verdadeiro, eu vou contar essa sua versão, que se torna muito mais interessante, né? E aí? É por aí. Eu acho que foi o Philip Roth, né, que diz que a ficção é tecnicamente uma mentira, né? Mas no fundo, a minha ficção é aquela verdade que, como verdade, eu não conseguiria dizer. É a verdade indizível, né? Se não me engano, acho que ele usa esse termo. Ainda outro dia ele estava sendo citado num romance que eu estava lendo aqui do autor francês Guilherme Musso, ou Musso, não sei como vai pronunciar, que é francês seria Musso, né? Sobre o caminho, né? Ou a falta de caminho, a linha pontilhada e porosa entre a ficção mentira e a não ficção que seria verdade, porque eu não lembro qual outro autor falou, às vezes eu vejo mais verdade na ficção e muito mais mentiras na não ficção. Porque é a história do Brasil, né? Às vezes a gente vê a maquiagem toda que a história contada para as crianças é narrado, e o fato que
Às vezes era um pangaré, era uma mula, Isso. aí se torna um alazão. Pois é, tudo isso. Não, e as análises mais grotescas, mais violentas dos tempos da escravidão, etc., eu vou cometer uma indiscrição aqui em nome da verdade. Eu tinha colegas professores, colegas professoras, que falavam, não, eu pulo isso aí, essa questão eu não respondo, não, deixa para lá, vou para outro capítulo. Quando o negócio ficava meio sangrento, meio difícil demais, meio encrencado demais, ela meio brasileiro demais, né? Exatamente esses temas, né? Essas situações sociológicas, econômicas, etc., eles deixavam de lado, e são isso que mais são identitários e simbólicos do Brasil, né? Eu não deixava de lado, não. É um escamotamento da verdade, na verdade. Exato. Eu lembrava da doutrina do Theodore Roosevelt, né? Eu falava macio para dizer uma violência brabíssima, né? Ela fala em macio, mas leva um grande porrete, né? Então fazia o big stick. Como eu não tinha grande porrete, falava, o grande porrete vai ser a fala macia, né? Vou falar como se eu estivesse declamando um poema o mais apaixonado. Porque às vezes é difícil, por exemplo, a história do Mato Grosso do Sul, eu atribuo a gente saber tão pouco dela, porque é uma história violenta, marcadamente violenta, e como você vai contar dessas barbaridades, 50% barbaridade, 30%, né, e 20%, não quero nem ver isso, como falava o professor, pula essa questão, né? Como você vai contar isso para crianças de 8, 9, 10 anos de idade, né? E quando chega o ensino médio, já não falam mais em história regional. Se tem algum ouvinte aí, espectador, sabe que muitos professores de nível de graduação, né, não querem contar determinadas passagens, né, como o Cambaracê, por exemplo, uma violência, um absurdo, né, uma coisa que foi à época, né, final do século XIX, condenado internacionalmente. A Academia Francesa de Letras chamou as falas o Toné, né? E ele se justificou. Isso está lá no Cambaracê, um comentáriozinho sobre isso. Né? Mais alguma coisa? É isso, né? Assim, é muito encantador falar contigo. Obrigado, contigo também. Foi um prazer inenarrável. Quando a Maria Aliene comentou, eu falei, não, tem de que não. Mesmo que eu estiver escrevendo, eu dou uma paradinha. Aquela coisa da escrita, né? Aí você senta na frente do computador e não sai nada. Né? No outro, você está num outro local que não tem computador, não tem como você voltar para casa, e você quer escrever, vem aquela porque a vontade de escrever, né, a mania de escrever é uma paixão também, mas é uma doença neurológica, né? É uma espécie de esquizofrenia, uma esquizofrenia positiva, louvável, elogiável na maioria das vezes, mas né, de médico, é uma loucura. Você é um transtorno multipolar de personalidade, né? De repente, você está escrevendo lá, mas o fulano de tal, ele não ia dizer assim, ele não ia ser tão manso, né? Ele ia vociferar, né? Ou então você está meio brabo, tomada, e escreve um palavrão, né? Não, mas a moça era de fino trato, né? Embora ela fosse dona de um cabaré, ela era fina, ela passava um verniz social, né? Ela não era boca suja, né? Como se usa aqui o termo. É por aí. Mas são os aspectos da realidade, né? Querido, olha, só dizer assim que já deu 1 hora, tenho medo de já derrubarem a gente, né, nessa live. Uma hora conversando. Já bateram, oxe, pareceram que foram 5, 10 minutos, né? Pois é. Deixa eu tomar a última pílula de hidratação. Pílula não, né? Os outros ml. Te agradecer, realmente. Você já ouviu falar de quando em quando, porque na UB a gente tá lá naquele grupo e tal, né, com aquele grupo maravilhoso dos nossos escritores. E eu sou de Dourados, né, você já
já sabe aí, você já tinha também feito uma live, acho que na UB você fez uma live agora, para apresentar seus dois livros. Eu fiz, né? Até deixa eu mostrar aqui, ó, sobre o Guaranias Dizem Adeus, né? Isso. O Punhal e no Arado. A gente fez uma live na UB, né? Sim. E o Lá Vai a Xalana, que a Maria já muito bem apresentou, né? Falando sobre o Saci. Deixa eu contar uma descrição sobre a história do Saci. Esse conto é notoriamente verdadeiro. É uma narrativa que uma colega de trabalho, né, me fez, e ela comenta que o Saci aparece para ela. E eu falei, mas você não fala isso, porque hoje ela é evangélica. O final do conto é mais ou menos isso. É uma verdade ficcional, mas muito... E como eles são evangélicos, eles não querem nem ouvir falar que o pai deles era famoso por ter um Saci do olho azul. É claro que ela não me contou todas aquelas histórias de Saci que estão ali, né? Algumas eu vivi pessoalmente, principalmente essa história do balde que cai no poço, né? E aí eu incrementei uma meia dúzia de histórias, a outra meia dúzia de histórias. Mas a história que o pai dela se lembrou do Saci e se salvou da enchente, essa é verídica. Até 30% da história é real, é a que eu recebi. Do 30% até os 90% é mentira. E aí os 10% final finaliza com a personalidade dela. Inclusive a história do acidente do filho, o Saci avisou. Aí ela fala, o que eu faço com isso? Eu não quero mais. E a história lá do cinema, das histórias é verdadeira também. Ela viu o Saci dentro da tela do filme. Pois é, então são aspectos que você vê, vai além do campo da crença. Vai. Aí eu falei, eu preciso contar isso, porque convenhamos, a literatura merece. Merece. E olha, foi uma tarde, domingo saborosa, literariamente falando, com todos os sabores e gostos. Agora você tem que mandar o livro para Santa Catarina. Em 2021... Sim, aí ele vai te mandar o endereço todo, né? Manda o livro, ou os livros, se quiserem, sem problema. E agora a Andréa Dias quer lhe conhecer, quer que você participe do Encontrão de Navegantes Santa Catarina. Vamos lá também, vamos lá, olha. Já rendeu, tá vendo, né? É só a pandemia ou a vacina aparecer, a gente vai. E se a vacina não for lá muito coisa, a gente dá uma benzeção, né? Vai num benzedor forte aqui e se manda. Essa xalana vai parar lá em Santa Catarina. Lá sim, vai a xalana. Obrigado. Você, o padrinho, e a Maria, a madrinha do Lá Vai a Xalana. Vamos lá falar sobre Lá Vai a Xalana, Trem do Pantanal. Lá vai a xalana lá. Se Deus quiser, ela está dando palminhas a Andréa Dias, que é a coordenadora desse grande evento. E é a terceira grande versão. Mas olha, muito obrigado. Muito obrigado, Jaminho, pelo teu carinho em nos receber. E todos os domingos, às 19h30, no horário do Mato Grosso do Sul, nós estamos com a live domingueira aqui no Instagram. Se você tiver... Vou ver se eu entro aí todo. Aqui essa noite internet... a gente vai ter o Ciro Brincante. Que beleza. Hoje a conversa com ele. Nós tivemos muita sorte, porque a internet aqui em Jardim é problemática, e em umas 2 ou 3 lives eu tentei participar e não deu, porque a internet caía, cortava. À época, talvez, quando era noite, e a universidade estava funcionando majoritariamente online, né? Então, entupia a internet e a gente não conseguia fazer live alguma. Ou aparecia a imagem, cortava, caía subrepeticiamente, ou não tinha o som, era uma barbaridade. Mas eu agradeço muito, fiquei muito feliz, muito agradecido pela Maria e por você terem me convidado, e espero que tenham gostado, aprendido um pouquinho do Lá Vai a Xalana, da grandiosidade múltipla, né,
um jorro. Eu já consegui escrever 9 livros no total, os 3 últimos são esses, né, basicamente. Tá vindo mais 2 aí, né? Do que eu já escrevi, que não vai ser mais publicado porque a editora faliu, e o outro inédito, que vai chamar Tereré Sem Anestesia, que são as histórias mais cabeludas que eu deixei de fora, né, e que agora elas vão todas de uma vez. Porque aí você já chuta o balde, como se diz por aqui, né? Então já vão falar tudo de uma vez. Que aí tem história de tocaia, de trairagem, de filho que não é filho, etc. e tal. Né? Roubos, furtos, né? E outras elogiosidades, né? Outras grandes categorias. Fico muito feliz de ter falado com vocês, muito obrigado, e disponho, quero acompanhá-los por aqui, e quando tiver outra oportunidade, venho para estar falando de outros livros, ou de um tema específico, né? Tudo sobre a fronteira do Mato Grosso do Sul, né? Nossa história, nossa cultura, nossa geografia, nossas lendas e assombrações, né? Nossa mania de tomar tereré e os causos tereré. O Tereré Sem Anestesia vai ser isso. A primeira parte, uns textos brabos, assim, com uma aura literária para o tereré. E a segunda parte vai chamar Textos em Prosa de Tereré. 2, 3 conversando e contando a história, aquela oralidade marcante. Um abraço, Carla, muito obrigado, um abraço. tudo de bom. Só registrar aqui, Carla Chachinet de Salvador dando alô para você. Oxe, um axé aí pro salvadorenho, soteropolitanos, né? Salvadorenho. Sim. Lá do El Salvador. Sim, muito bacana de assistir, ela está falando aqui, bacana ouvir essa live, é muito bom essa conversa com um grande professor, escritor e contador de causos, que é a menina da Fenaconte. Axé para você também, está dizendo a Carla. Quem perdeu pode assistir no IGTV e também logo depois a gente vai publicar no YouTube essa nossa live com esse professor maravilhoso, escritor fantástico. Eu fico aqui encantado com esse conhecimento e com a pessoa carinhosa que é você no trato, né? Que às vezes a gente não conhece o escritor por detrás da obra, imagina, né? Mas sim. É muito legal. Não tá muito o que eu penso, não como ajo, né, e como falo, etc. Sim. Até porque o tema pede, né, uma coisa mais rústica, né, mais ríspida. Sim, num dos livros eu termino o meu conto assim: a fronteira jamais se permitiu um conto de fadas. do Punhal Enluarado. Um abraço grande, Márcio. Muito obrigado. E a Maria. E a todos que assistiram. Aquele axé. Né? Saudações. Obrigado. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.